partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, o Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e estou aqui também em nome do Instituto Alfa do Bem. Hoje vamos estar falando sobre um tema muito interessante, que é Jesus e a nova consciência. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão desses ensinamentos tão maravilhosos que Jesus nos trouxe e que vem despertar em nossa essência para um sair daquela estadia de um conforto exagerado que muitas vezes nos leva a ficarmos estabilizados sem desenvolvimento. Então, nós poderíamos dizer que Jesus foi o pai da nova consciência. Ele vem nos trazer uma forma de nos reabilitarmos. Nós poderíamos dizer assim, um comportamento moral versus uma consciência moral. Qual que é uma coisa e qual que é a outra? Nós precisamos sair desse comportamento moral. E que seria esse comportamento moral? É um comportamento adestrado, mecânico, aquele comportamento que você faz as coisas mecanicamente, sem desenvolver a consciência, sem desenvolver o comportamento sentido. Vamos supor, uma pessoa que começa a seguir uma religião e ela ainda não entendeu o propósito daquela filosofia, daquela doutrina, daquela religião. E ela começa a repetir os movimentos, as cantorias, seguir algumas fórmulas, tem que rezar assim, tem que praticar isso, fazer aquilo. Só que, no início, é um comportamento aprendido que se ela não desenvolver uma consciência naquela situação, ela vai ser apenas adestrada a repetir tudo o que ela está aprendendo de uma forma mecânica. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E nós podemos avaliar isso. Nós estamos vivendo uma religião, ou uma filosofia, ou os ensinamentos de Jesus com uma consciência moral, ou estamos apenas vivendo o adestramento mecânico. Nós temos que pensar sobre isso. E isso vai nos ajudar a perceber como nós estamos reagindo diante da vida. Com consciência moral, nós vencemos os preconceitos racial, sexual, étnico, religioso, porque nós já aprendemos o quê? Que a raiz de todo preconceito é um preconceito personalístico, que significa eu tenho mais valor que o outro. Essa é a raiz do preconceito. Eu acreditar que eu sou melhor que o outro. Aí, então, tudo que eu estou falando é o melhor. Então, se não for do meu jeito, é errado. Então, nossa consciência moral aí não está sendo despertada. Nós estamos reproduzindo situações mecânicas. Ai, tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não faz parte do meu grupo. Se você não fizer, não andar desse jeito, não vestir esse tipo de roupa, você não faz parte do meu grupo. Então, nós estamos assim, isso é que faz montar, né, todo um preconceito na vida. E nós precisamos sair fora dos preconceitos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a amar. Jesus não nos ensinou a praticar a separação entre pessoas. Pelo contrário, ele foi muito claro que ele estava aqui para fazer pontes e não muros. Ele veio fazer pontes onde um grupo se une ao outro, não muros que separam grupos, que fazem depois que esses grupos lutem entre si, se matem, se devorem e a troco do quê? Então nós precisamos da educação. A humanidade está cansada de dogmas, de especulações sem provas, e por isso
que muitas das pessoas mergulharam no materialismo e na indiferença por causa dos dogmas. Quando se fala de uma forma sem entendimento, sem considerar que muitas pessoas poderiam não entender aquilo, aí é que vão criando-se gradativamente os dogmas. E esses dogmas vão gerando especulações, onde as pessoas vão se tornando descrentes. Por isso que a nossa doutrina espírita, ela tem a incumbência de educar. Kardec, juntamente com essa pleia de espíritos iluminados, estiveram o tempo todo se ocupando, na época dos estudos da doutrina, para formatar todos aqueles livros. Eles estavam estudando uma forma didática para educar as pessoas, ou seja, para que as pessoas pudessem aprender a se reabilitar, a dar dignidade para si, para depois ajudar o outro. E o que consistia nessa educação? Aprender a conviver um com o outro, que esse seria o maior desafio do ser humano. E continua sendo até hoje. O nosso maior desafio é aprender a conviver em sociedade, em grupos, em família, a desenvolver a interação construtiva. Nós precisamos. Interação construtiva significa eu ser importante para você e você também ser importante para mim. E assim nós vamos construindo. Gente, eu sei que é difícil, porque cada um tem uma forma de pensar um assunto, tem uma forma de pensar sobre uma ideia diferente, só que as diferenças podem conviver, elas podem se comunicar, e nós temos que fazer isso, fazer com que essas diferenças se comuniquem positivamente para o planeta. Senão, nós vamos viver sempre em guerras. O que é a guerra, senão a minha ideia, eu acreditar que a minha ideia é melhor que a sua. E querer fincar ali a minha bandeira e fazer com que a sua bandeira não signifique nada. Essa não é a melhor forma de convivência. Vocês imaginam, nós estamos num planeta onde a maioria das pessoas estão só pensando em si. Elas não estão pensando no outro. E quando eu não estou pensando no outro, o que acontece? Acontecem as brigas, as discussões, as mentiras, as não lealdades. E nós estamos aqui para nos educarmos. Jesus veio trazer os seus ensinamentos que são, assim, ensinamentos para reabilitar o indivíduo. Nós estamos aqui para termos uma educação pacificadora. Jesus foi um grande pacificador. Não é porque ele falou que ele veio trazer a espada, que ele veio proclamar a guerra. Não é nada disso. Ele veio trazer a espada que simboliza uma transformação interior. Porque Jesus não usou espada. Simbolicamente, ele veio trazer uma espada de guerra interior para nós acabarmos com as nossas questões pequenas de pensar mal, de falarmos mal, de enganarmos pessoas, de tirarmos das pessoas o que elas têm, da maledicência que destrói gradativamente a tudo. Então, foi essa espada que Jesus veio trazer através desse simbolismo. Nós estamos aprendendo que ela simboliza a transformação. E ele veio trazer, através dos seus conhecimentos, a transformação. Nós precisamos nos educar para aprendermos a ser empáticos, altruístas e viver com alteridade. E tudo isso é aprendido. Jesus revolucionou
tudo, a base que ele usou foi o amor, porque somente o amor transforma os alicerces morais dos indivíduos e da sociedade. Somente o amor. E nós todos estamos aqui para aprender a amar. Jesus veio trazer um precioso tratado para curar os males que afligem a todo ser humano, nos afligem diariamente. E esse tratado, ele veio não só verbalizar, mas ele viveu gradativamente com seus discípulos, com todas as pessoas. A cada cura que ele fazia diante dos seus discípulos, para que os discípulos começassem a aprender como isso era feito por Jesus, para que crescessem a fé de cada discípulo. Porque você imagina você visualizar um paralítico onde era tocado por Jesus, simplesmente tocado, e ele deixava de ser paralítico e se levantava e começava a caminhar. Vocês imaginam se nós pudéssemos ver hoje isso acontecer? Por que será que acontecia isso diante dos discípulos? Porque os discípulos precisavam acreditar, ter muita fé para poder falar do amor do Cristo, do Salvador, do Jesus. Então Jesus foi proclamando um comportamento através das atitudes de amor, através da cura, através do conhecimento libertador da verdade, para que os discípulos pudessem aprender a ter fé, confiança, para que eles pudessem reproduzir após a partida de Jesus. Jesus foi magnânimo. A consciência de Jesus é absoluta, porque ele conseguiu fazer todo um levantamento estrutural para que aqueles discípulos, aquelas poucas pessoas, do qual ele ensinou profundamente as formas melhores de fazer com que as pessoas pudessem exercitar o amor, a tolerância, a paciência, porque ele foi o tempo todo tudo isso com seus discípulos. Então, ele conseguiu vivenciar para que os discípulos pudessem aprender do zero, ele alfabetizou emocionalmente os seus discípulos para que eles pudessem transformar isso em aprendizado e colocar em prática e seguir o caminho. E todos fizeram, com exceção de Judas. Judas não conseguiu, porque ele tinha outro tipo de ideias. Ele teve uma ideia equivocada de Jesus. Ele esperava que Jesus fosse o guerreiro, que ele viesse para guerrear, para lutar, para conquistar o seu espaço através da luta. E ele esperou isso de Jesus o tempo todo. Por isso que ele entregou Jesus aos soldados romanos, porque ele falou: bom, vou entregar Jesus e o Deus vai salvar Jesus. E quem disse que Deus iria salvar Jesus naquele momento? E quem disse que não tinha que acontecer tudo o que aconteceu? Talvez a forma fosse muito violenta. Talvez, se nós fôssemos bons, poderia ter acontecido de outra forma tudo. Mas esse planeta ainda estava recebendo, como ainda hoje, seres violentos, não amorosos, mas que precisariam do aprendizado do amor. E Jesus não titubeou nesse propósito que foi confiado por Deus a ele. Por isso que ele se ligou a Deus o tempo inteiro, orou, ele saía de perto dos discípulos para orar. Ele tinha que ter os momentos de solidão para poder orar,
para poder fazer o papel dele, para que ele não sucumbisse diante da dor que ele já estava sentindo. Então, Jesus veio para nos ensinar uma consciência revolucionária, que não está sendo fácil para nenhum de nós aprendermos, porque nós temos que abrir mão de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, que ainda faz parte de todos nós. E nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender. Ninguém está num patamar elevado. Nós estamos num patamar de aprendizado, de estudantes, e Jesus de mestre. Por isso, se nós desejamos ter uma nova consciência de vida, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com esse mestre querido, através de processos de assimilação desses recursos divinos, que será sempre um serviço a ser prestado, em primeiro lugar, para nós e depois para os outros. Jesus foi um grande guia para nos conduzir e continua sendo um guia maravilhoso, certo. Não há dúvida quando você segue Jesus, quando você segue os ensinamentos dele, não há dúvida. Ele nos livra dos perigos e das ciladas. O amor vai nos tornando cada vez capazes de enxergar as sementes, as possibilidades, os processos falíveis ou não falíveis, onde nós podemos pisar ou onde nós não podemos pisar. Ele irá nos mostrar, porque Deus busca a fidelidade de todos nós, através de todos os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso compromisso. É esta fidelidade com Deus que nós precisamos aprender. E todos estamos gradativamente sedentos para aprender a colocar isso em prática. E nós sabemos que nas dificuldades nós precisamos nos ancorarmos na confiança, no trabalho e aprender a servir sempre com alegria e termos a certeza absoluta que Deus está nos abençoando sempre. Confie. Na dúvida, confie. Na insegurança, confie. Na incerteza, confie em Deus. Ele jamais nos abandona. Ele está sempre nos envolvendo de bênçãos. Nós precisamos acessar com o nosso coração aberto para sermos abençoados. Todos nós. E nós seremos. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos fazer o nosso melhor para que tudo aconteça e tudo dê certo. Eu tenho certeza que todos nós vamos saber interpretar Deus no seu amor, porque Deus é amor e aquele que crê, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanecerá dentro de quem ama. Se nós desejamos sentir Deus, nós precisamos seguir os ensinamentos do Cristo, porque Ele veio trazer as fórmulas para atingirmos o equilíbrio, para que possamos passar por grandes dificuldades e sairmos fortalecidos, corajosos. Vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos agradecer, vamos ser gratos por todas as situações que temos passado. Vamos ser gratos pelo dia, mesmo aquele dia que você acorda com dificuldade, com tristeza, com desânimo. Agradeça e peça para Deus te enviar alguém que possa te livrar desse estado, porque a tristeza, a melancolia, a angústia é um estado
não é uma permanência, é uma passagem. E se você recorrer a Deus, você vai conseguir, porque Ele vai te enviar um consolador que vai chegar até você através de uma oração feita por alguém, uma palavra dita por alguém, uma música, um telefonema, uma palestra. Vai chegar e você vai fazer a sua parte. E você vai se construir. E você vai se sentir um guerreiro que lutou muito, mas que no final venceu. Jesus mesmo disse: aquele que não desistir encontrará o reino dos céus. E nós não podemos desistir. Nós deveremos insistir. Nós deveremos usar toda a motivação que está dentro de nós. Muitos ainda não perceberam, mas a motivação está dentro de nós. Porque nós não temos uma visão muito ampla ainda do que é a vida espiritual. Nós temos ainda uma visão um pouco restrita. E é esta visão restrita que nos deixa suscetível a não crer, suscetíveis a não ter fé, suscetíveis a perder a confiança. Mas com Deus, tudo volta ao normal. Quer andar ao lado de Deus? Siga os seus ensinamentos. Siga o que Deus ensinou através de Jesus. Amarás a teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, o auto-amor é imprescindível. Se você não aprender a se auto-respeitar, a se encorajar, a se fortalecer, a reconhecer a sua importância, como é que você vai aprender a respeitar o próximo? E se você não respeitar o próximo, como é que você estará amando Deus? Não se ama Deus fazendo maldade. E nós ainda estamos naquela luta entre o bem e o mal que existe dentro de nós. E nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos aprender com o Mestre querido a praticar o bem. Vamos começar do início, a prática da caridade, a prática de boas palavras, a prática do positivismo, a prática da alegria. Vamos ouvir músicas, vamos reverenciar a natureza, vamos agradecer a chuva, o sol, as plantas, vamos cuidar e agradecer a presença tão linda dos animais, vamos agradecer os seres humanos que convivem conosco, mesmo aqueles que colocam as pedras em nosso caminhar. Vamos agradecer, porque de alguma forma tudo isso está sendo edificante para o nosso desenvolvimento. Se nós ainda não conseguimos entender, vamos estudar mais um pouquinho. Vamos ler mais um pouquinho. Existem obras extraordinárias que nos ensinam a prática da caridade, a prática do bem. Não podemos deixar o nosso coração se petrificar. Não, isso jamais. Não podemos deixar que isso ocorra. Por quê? Se isso ocorrer, nós estaremos recuando o nosso processo evolutivo. E nós não podemos fazer isso, porque Deus nos espera. Deus deseja que sejamos persistentes, que coloquemos uma gotinha de amor em tudo que formos fazer.
Você está limpando a sua casa, coloque uma gotinha de amor. Está cozinhando um alimento, coloque uma gotinha de amor. Está dançando, coloque uma gotinha de amor. Está cantando, coloque uma gotinha de amor. Está dirigindo, coloque uma gotinha de amor. Tudo que fizeres com uma gotinha de amor, isso será muito transformador para a sua vida. E assim, gradativamente, nós estaremos construindo uma nova consciência de vida, que é esse o nosso objetivo maior nessa terra. E eu tenho certeza que gradativamente todos iremos crescer. E um dia estaremos todos unidos, vivendo esse amor, vivendo a prática de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas vamos começar gradativamente e constantemente, e jamais parar de hoje em diante. Um beijo no seu coração, uma excelente semana e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.